Curtição, balada de monte e muitas drogas. Esse é um filme que agora é considerado um clássico na filmografia de seu próprio diretor, uma de suas primeiras obras e uma de suas mais celebradas. Oi, eu sou o cara da cultura e eu já assisti a obra Boogie Nights e aqui vem minha crítica. Boogie Nights conta a história de Ed Adams, um jovem rapaz de cerca de seus 17 anos que conhece um diretor de filmes pornô. Ele fica encantado por esse universo da cinematografia pornográfica e assim ele adentra todo esse caos e curtição que esse diretor, interpretado pelo Burt Reynolds, proporciona. Afinal, será que esse garoto Ed Adams, que depois ganhou o apelido de Dirk Diggler, conseguirá ser um astro nesta indústria pornográfica, ser um ator de grande escalão atuando nos grandes filmes? Ou será que ele cairá em decadência? O que será que acontecerá com o famoso Dirk Diggler? Boogie Nights é o filme de 1997 do diretor do queridinho da indústria, Paul Thomas Anderson. É um filme extremamente celebrado de sua carreira, é um dos principais que lançou ele para outros espectros cinematográficos. Todo mundo, quando saiu Boogie Nights, referenciou o filme e é um dos filmes que mais representa essa virada, de século do cinema norte-americano. Simplesmente Boogie Nights virou esse ícone de décadas, por assim dizer. É um filme que representa os anos 70, mas também representa uma virada de chave no próprio cinema norte-americano. É um filme que tem toda uma onda de violência, uma onda de sexo que nos anos 90 estava em queda, mas que logo com Boogie Nights se reacende e outras obras do tipo. Então Boogie Nights cai nesse aspecto de ser essa espécie de clássico moderno que todos celebram, todos amam. E eu não poderia ser diferente. Boogie Nights é, com certeza, um dos clássicos da cinematografia do Paul Thomas Anderson. Não estou necessariamente falando do cinema, afinal o filme, querendo ou não, é recente na história do cinema, na história da sétima arte em si, mas eu diria que é um filme que você precisa assistir se você quiser conhecer mais sobre o Paul Thomas Anderson, mas principalmente se você quiser conhecer mais sobre como foi feito todo um movimento contracultural na década de 70, principalmente na arte cinematográfica em si. O filme é essa onda de constante prazer. Ed está buscando viver e viver no seu máximo, viver no máximo da sua ousadia. Ele é um jovem crescendo nos tempos mais libertinos que já existiram. Afinal, nos anos 70 tem toda uma questão com contraculturalismo, tem toda uma questão justamente com essa sociedade desvairada, onde fumar é totalmente correto e aceito, usar droga também. Enfim, Ed Adams cresce nessa sociedade que cada vez mais quer ver o circo pegar fogo, dizendo assim. E ele também quer ver o circo pegar fogo, mas melhor ainda, ele quer ser um líder desse movimento, uma espécie de líder. Então ele começa a construir dentro dele esse personagem do Dirk Diggler, que é, no caso, esse nome que ele vai dar para si mesmo, esse alter ego que ele vai dar para si mesmo nos filmes de pornô que ele atua. E já vemos aqui que logo de cara, mesmo não tendo feito muitas obras nesse período, afinal ele estava começando na sua carreira, Paul Thomas Anderson já é extremamente habilidoso em questão de direção. Ele já captura todas as imagens iniciais do filme com um certo dinamismo. Dinamismo esse que não tá ali só para mostrar que ele é hábil com a câmera ou coisa desse tipo. É um dinamismo que combina com toda a essência dos anos 70. Um movimento imparável, constante. A dança que dita uma sociedade, não uma sociedade que dita uma dança. A curtição é imparável, assim como a câmera no início do filme. Então aqui temos uma cinematografia, uma fotografia que constantemente paira sobre os personagens e constantemente muda. É praticamente uma dança em ritmo com eles em tela. Ela nunca vai ficar parada, nunca vamos ter ângulos de câmera que são convencionais, muito pelo contrário. Em Boogie Nights, somos apresentados aqui um filme que a câmera é quase um personagem porque ela se move com eles, ela quer mostrar o ritmo daquele dia a dia euforecido, cheio de energia, cheio de vitalidade. E eu sinto aqui que Paul Thomas Anderson quer construir essa história, essa narrativa, de uma maneira muito interessante, porque
ele nem de fato quer dar início a essa obra, ao seu desenvolvimento inicial, ele não quer nunca terminar com isso. É um filme de constantes dias a dias, por assim dizer, porque Paul Thomas Anderson só fica apresentando personagens por cerca de 40, 50 minutos de obra. É uma obra em que o que mais importa é a essência do seu período, os anos 70, o que Paul Thomas Anderson em si quer retratar. Capturando tudo com cores vibrantes, uma câmera movimentando intensamente, personagens que claramente caem no estereótipo do período, são personagens que usam drogas constantemente, pensam em sexo constantemente, nunca estão no modelo padrão da sociedade, muito pelo contrário, eles querem que a sociedade se dane ao seu redor e eles querem ficar felizes e viver como uma família disfuncional. Paul Thomas Anderson apresenta tudo isso por cerca de 1 hora de obra, sem ao menos apresentar em si uma narrativa coerente, uma história com meio, início, fim, ou coisas desse tipo. Não, Paul Thomas Anderson está interessado aqui em capturar, justamente como eu já tinha falado, essa essência desse período, essa euforia e todo esse clima caótico que eram os anos 70. É quase um filme homenagem a essa década, um filme que vai retratar como mesmo nunca funcionando esses Estados Unidos que constantemente é opressivo, oprime esses indivíduos constantemente, eles ainda assim funcionam como uma família que mesmo disfuncional ainda assim funciona. Já quando chega o segundo e terceiro ato, tudo muda em questão de decadência. É uma obra que se decai. Ela quer construir esses Estados Unidos imaginário, onde todos curtem e nunca há pausa para drama, mas 1 hora até os prazeres ficam em excesso. E Dirk Diggler, nosso protagonista Ed Adams, né? Ele começa a cair numa série de vícios, ele se separa do personagem de Burt Reynolds, né? Esse diretor de filmes pornô, ele vai tentar uma carreira solo, ele quer tentar crescer por conta própria nessa promessa dos Estados Unidos, nesse sonho americano que foi vendido a ele, esse sonho de prazeres constantes. Nada disso se firma para Ed Adams, nada disso consegue êxito, por assim dizer. Esses prazeres sem limites nunca são alcançados pelo mesmo, ele não consegue, justamente ao se separar de toda a indústria pornográfica a qual ele ficou conhecido, ele não consegue crescer muito. Na verdade, ele fica cada vez mais dependente de drogas e coisas mundanas e ele cai nesse vício constante. Depois de ter brigado e rompido com seu diretor, Ed Adams se vê desolado em uns Estados Unidos agora sim real. Não aquele clima de euforia que foi construído, mas a realidade em si, a realidade das ruas, as quais Adams agora frequenta. Boogie Nights é um filme que quer mostrar muito em sua essência como certas décadas são pautadas com certa beleza estética, muita euforia, né? Mas tudo isso em primeiros passos. Quando você adentra essas décadas, pesquisa mais, você entende de onde vinha aquela revolta e coisas desse tipo. Então todo esse clima de drogas, psicodelia, coisas desse tipo, foi construído e pautado em uma realidade quebrada em si. É o sonho americano que é uma farsa. Ed Adams tenta crescer, mas nunca consegue. Ele tenta crescer em uma indústria que já é estigmatizada por si só, mas ele encontrou, ao final, nessa jornada, uma família de disfuncionalidades, onde todos os indivíduos têm nos seus trejeitos, muito bem interpretados por seus atores, certas questões estereotipadas. Eles não atuam como se fossem pessoas, mas caricaturas daquela época, daquele período, e que justamente sintetizam o que foi os anos 70 em si. Tudo que Paul Thomas Anderson quer colocar pautado nessa tal obra. Ao final, o filme acaba por ser essa experiência de retratar outros tempos na tela, na câmera, e também essa virada de chave no cinema norte-americano. É um filme muito enaltecido do diretor, eu diria que talvez seja um dos meus favoritos, se não o meu favorito, e eu reassisti recentemente justamente para fazer esse vídeo. Eu posso dizer que, mesmo reassistindo depois de tempos e tempos, eu gosto de Boogie Nights. É um filme que ele tem toda essa euforia, ele tem uma desconstrução,
mas sempre tem uma catarse, uma esperança ao seu final, que é a esperança dessa família desolada, vendo que todo aquele prazer é momentâneo, mas aceitando essa momentaneidade, porque eles justamente querem ficar felizes e bem consigo e com os outros. Eles são unidos, mas eles são unidos pelas coisas mais esperançosas da vida, que é a própria vida naquele tempo em si. Então eu vou colocar aqui para Boogie Nights uma nota 9.5 de 10, é um dos filmes que eu sinto mais esse clima efervescente, sendo bem sincero. É um filme que mistura esse clima de esperança, de euforia, com essa desesperança dos Estados Unidos nos anos 70, com esse clima mais para baixo. É um filme que quer tratar sobre as drogas, sobre a indústria pornográfica, sua ascensão, sobre como era fazer um filme de baixo orçamento nos próprios anos 70. O filme tem muito essa questão da metalinguagem. Para fazer o filme, você precisa pensar o filme, e justamente Paul Thomas Anderson está mostrando aqui como ele pensa Boogie Nights e como o próprio Boogie Nights pensa toda a indústria cinematográfica dos anos 70. É um lindo longa, eu diria assim, é um longa que eu gosto bastante e eu recomendo aí para você assistir. Mas e aí, gostou do vídeo? Já assistiu o filme? Vai assistir? Então comenta aqui quais outros filmes você gostaria de uma crítica, acompanhe aqui o canal, por favor, se inscreva, comente, curta. Eu justamente quero fazer cada vez mais críticas. Então, muito obrigado, eu sou o Cara da Cultura e tchau!